Bom dia para todo mundo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com grande alegria eu acolho a todos aqui na nossa capela. Sejam todos bem-vindos. Vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs de casa. Vamos com muita fé, com muita alegria, com muito entusiasmo, iniciar essa celebração cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos hoje, nessa manhã de domingo, em torno do amor e da presença do nosso Deus, esse Deus que é todo amoroso, esse Deus que nós chamamos de Pai, esse Deus que caminha conosco. E porque mantemos o olhar firme em Jesus, como nós acabamos de cantar, e nós precisamos nos perguntar se muitas vezes nós acabamos desviando o olhar, né? A nossa missão aqui nesse mundo é ser discípulos de Jesus, seres humanos melhores, e muitas vezes a gente desvia o olhar de Cristo e acaba prestando atenção em outras coisas que não são aquelas que Deus quer que a gente preste atenção. E a principal delas é o nosso semelhante, é o nosso próximo. Por muitas vezes a gente desviar o olhar dele das necessidades dos nossos irmãos e irmãs, do cuidado que nós devemos ter com cada ser humano, com cada ser vivo que existe no mundo, é que nós precisamos pedir perdão a Deus, por muitas vezes não sermos os filhos que Ele gostaria que nós fôssemos. Então vamos fechar os olhos nesse momento. Vamos buscar um minuto de interiorização, de pacificação do nosso ser, aquietar os nossos pensamentos, deixar as nossas preocupações um pouquinho do lado de fora, para que possamos estar verdadeiramente presentes aqui de corpo e alma, com a mente atenta à escuta do Evangelho, com o coração presente para aquilo que Deus quer falar para cada um de nós hoje. E fazendo esse mergulho dentro de nosso ser, vamos também nos perguntar no que nós estamos falhando, o que nós poderíamos fazer diferente, o que nós poderíamos ter feito diferente nessa semana que passou e não fizemos. O olhar mais cuidadoso para a necessidade do nosso próximo, o ouvido mais atento à fala do nosso semelhante, a mão que nós poderíamos ter estendido e não estendemos, a palavra que poderíamos ter dito e não dissemos. Enfim, tantas coisas nós poderíamos ter feito mais e melhor.
Então vamos firmar um propósito diante de Deus para que essa semana que está começando, nós possamos fazer diferente. Estar mais atentos à necessidade daqueles que vivem com a gente e daqueles que também cruzam o nosso caminho. E por não sermos perfeitos, por não sermos santos, vamos todos pedir perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos. E que esse ato de pedir perdão ao Pai não seja algo automático, mas seja algo verdadeiro, com a reta intenção de nos tornarmos pessoas melhores. Então digamos todos juntos: Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tem de compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E uma vez perdoados, alcançados pela graça do nosso Pai, vamos agora colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas intenções e de um modo sempre e muito especial os nossos agradecimentos. A gente quer assim sempre manter um coração agradecido diante de Deus, agradecido pela presença dele em nossas vidas, agradecido pela nossa saúde, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade, enfim, agradecer a Deus pela própria vida. E muitas vezes a gente não tem esse olhar, A gente se acostuma a ver Deus só nas coisas grandiosas e não nos pequenos detalhes da vida. E é exatamente aí que Deus está. Então vamos agradecer. E se alguém tiver alguma intenção de oração, algum pedido, para a gente rezar em comunidade por alguém, esse é o momento. Um agradecimento pela saúde da minha sobrinha, Luísa, que fez a cirurgia. Deu certo. Um mês internada, deu saúde certinho. E agora sai em tratamento, mas ela já foi. Amém. É a Luzia, né? Luísa. Vamos agradecer pela Luísa. A gente pediu por ela, no dia da cirurgia, eu acho. Na semana da cirurgia. Que bom que deu tudo certo. Então que ela se recupere, prontamente. E também agradecer a Deus pelo Dia Internacional da Mulher, não é isso? Hoje a mulherada aí está comemorando. Que Deus as abençoe. Hoje temos só a Lúcia aqui representando as mulheres. Está muito bem representadas as mulheres aqui, né, Lúcia? Então que Deus abençoe vocês, mulheres, que vocês possam assim viver num país onde vocês sejam respeitadas, não é isso? Frequentar também igrejas onde vocês tenham voz e vez, e que nós possamos lutar por um país onde a mulher tenha o devido respeito. Infelizmente a gente está longe disso. O nosso país tem índices de feminicídios que são absurdos. Nós vivemos um país onde a mulher ganha em média menos que o homem, ocupando o mesmo cargo. Então tem muito que lutar. Então hoje é um dia de luta, mais do que um dia de comemoração apenas, de lembrancinhas, que também são bem-vindas, mas é também um dia de refletir sobre a importância da luta. E a causa feminista é uma causa que nós homens precisamos abraçar também. Precisamos ser homens feministas, ou seja, lutar pelo direito das mulheres, porque diante de Deus não existe diferença nenhuma, e nós vamos ver isso hoje no Evangelho. Jesus nunca fez acepção de pessoas e nunca dividiu o mundo e nem as pessoas em sexualidade. Então que Deus possa assim abençoá-las nessa luta. Já conquistamos muitas coisas, Aliás, o 8 de março deveria ser o Dia da Mulher Trabalhadora, Porque foi uma luta conquistada a partir do direito do trabalho das mulheres, Então assim, vamos torcer, rezar e lutar por um país melhor, tá certo? Também queria agradecer a Deus pela vida do Davi. Vocês sabem quem é o Davi? É o netinho da Ângela, que acabou de nasceu semana passada, Davi, Uma gracinha de menino, entendeu? Um meninão, filho da Letícia, Agora é o irmãozinho da Sofia.
Então chegou mais um aí para animar. Ela já tem o Theo também, que é filho do Emerson, né? E agora veio o Davi para animar a família dela. Então que Deus o abençoe, veio com muita saúde, um meninão. Então que ele possa trazer muita alegria, já está trazendo para a família, né? E também a Vera, a do Herbert, me ligou agora há pouco pedindo para que a gente colocasse aqui na celebração em memória dos pais dela e do Herbert, né? Eles acordaram com aquela saudade dos pais que já se foram. E aí pediram para a gente lembrar, fazer a memória do Davi, não, da Diva e Antônio, e da Aparecida e Danuso, que são os papais deles que já estão lá junto de Deus, certo? Então Diva e Antônio, e Aparecida e Danuso. Então, reunindo esses pedidos e intenções, e aqueles que nós carregamos dentro do nosso coração, oremos. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos hoje porque queremos aprender mais com Teu Filho Jesus. Aprender a nos tornar seres humanos melhores e, por consequência, também fazer o mundo um lugar melhor. Que esse Evangelho que nós vamos ouvir, que essa Eucaristia que nós vamos receber, possa nos reabastecer e nos reanimar na nossa caminhada. Que possamos iniciar essa semana renovados na fé, na esperança e no amor. Amém. Podemos nos sentar. Bom, hoje é o Dia da Mulher, né? Como a gente conversou. E, por coincidência ou não, a liturgia de hoje nos convida a uma reflexão interessante do capítulo 4 do Evangelho de João. É um diálogo que Jesus está tendo com uma mulher. Né? Mas não é qualquer mulher, é uma mulher samaritana. Vamos ver depois o que isso significa. Então esse Evangelho diz assim: naquele tempo, chegou então Jesus e seus discípulos a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Aí estava a fonte de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da 6ª. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dê-me de beber. Os discípulos, nessa altura, tinham ido até a cidade para comprar alimentos. A mulher da Samaria lhe disse: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Jesus respondeu dizendo: se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você é que lhe pediria, e ele daria a água viva para você. A mulher lhe disse:
Senhor, nem baldes tem, e o poço é fundo. De onde vais trazer a água viva? Por acaso serias tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu junto com seus filhos e rebanhos? Jesus lhe respondeu, dizendo: qualquer um que beba desta água que está aí dentro, terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu quero lhe dar, nunca mais terá sede. É a água que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me então desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui tirar a água todo dia. Jesus lhe disse: vá chamar então teu marido e volte aqui. A mulher lhe respondeu, dizendo: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: você está certa, porque aquele que vive com você não é seu marido, e você já teve outros 5. A mulher lhe disse a Jesus: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram a Deus nessa montanha, mas vocês, judeus, dizem que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém, no templo. Jesus lhe disse: acredite em mim, mulher. Vai chegar a hora em que vocês não adorarão a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, e procura quem o adore desta maneira. Deus é espírito, e é preciso que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que vai chegar o Messias, e quando ele vier, vai nos anunciar todas essas coisas. E Jesus lhe disse: eu sou o Messias, estou falando com você. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. É um textinho longo, né? Esse diálogo continua mais um tempinho. Quem tiver curiosidade, depois chega em casa e continua a leitura, porque vale a pena. Mas só nesse pedacinho que a gente ouviu já dá para a gente tirar bastante coisa, né? Primeiro, é um texto dos mais polêmicos do Evangelho. É a fala de Jesus com essa mulher samaritana. Primeiro, antes da gente entrar nessa fala especificamente, vamos entender bem qual era a relação que os judeus tinham com os samaritanos. Jesus era um homem judeu, ele e seus discípulos, né? E a Samaria fica no norte, não é? Fica ali no norte da Palestina, próximo ali da Galileia, onde Jesus vivia. O norte da Palestina, no tempo de Jesus, era considerado uma terra pagã, inclusive a própria Nazaré, onde ele nasceu, né? A Galileia, de um modo geral, que era a região que Jesus nasceu, basicamente a Palestina era dividida entre Judéia, que é no sul, onde estava o templo de Jerusalém, e era o norte, que é a Galileia. E os judeus do sul olhavam para os judeus do norte e diziam assim: esse povo é um povo pagão, porque o norte foi contaminado com a doutrina pagã. Então o povo do norte olhava para o povo do sul e dizia assim: e vocês estão contaminados pela corrupção. Por quê? Porque o templo de Jerusalém se corrompeu, quando ficou assim, digamos, totalmente invadido pelos romanos e a serviço do Império Romano, cobrando impostos dos judeus e só servindo aos interesses políticos. Então, na verdade, era um título dos dois lados, né? Mas importa saber que o norte tinha essa fama de ser um território pagão, e especialmente a região da Samaria, onde viviam os samaritanos, era o lugar onde os judeus mais odiavam, aí independente se fosse do norte ou do sul. Aí os dois concordavam que a parte da Samaria era o pior, onde tinha o pior tipo de pessoa, por algumas razões políticas e religiosas. Mas a mais importante delas é de que os samaritanos, ou seja, os habitantes da Samaria, eles concluíram que Deus não deveria ser adorado da forma como a maioria dos judeus acreditava que deveria ser. E qual é a forma que a maioria dos judeus acreditava que Deus deveria ser adorado? Através do templo de Jerusalém. Porque mesmo os judeus que viviam no norte, na Galileia, pelo menos uma vez por ano, peregrinavam até a Judéia, em Jerusalém, pelo menos na festa da Páscoa, para ali estar para as festividades religiosas.
Então, mesmo aqueles que tinham um olhar crítico para Jerusalém, se submetiam aos mandos e desmandos dos sacerdotes. E os samaritanos não. Eles romperam com essa tradição de ir a Jerusalém, de acreditar que Deus estava presente no templo de Jerusalém, através dos representantes oficiais, que eram os sacerdotes, os levitas. Eles romperam isso. Eles continuavam acreditando no Deus de Israel, mas não que ele se manifestava através da instituição religiosa. Deu para entender? Então, o que faziam os samaritanos? Eles começaram a adorar Deus num monte que existia lá na Samaria. Uma montanha, que era o Monte Gerizim. Lá que eles adoravam a Deus. Eles acreditavam que Deus, na verdade, se manifestava ali, e não lá no templo de Jerusalém. Isso é uma blasfêmia tremenda. Porque veja, para o judeu do século I, o templo era o que de mais sagrado eles já conseguiram fazer em honra a Deus. Tanto que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Jerusalém era uma imensidão, uma suntuosidade, que estava ali a par e passo com as pirâmides do Egito, vocês têm ideia, em nível de importância. Né? Então, eles se orgulhavam daquilo. E já era o segundo templo, porque o primeiro tinha sido destruído. Aí ergueram de novo o segundo templo, que era esse do templo de Jesus. Então eles acreditavam que aquilo ali era o que de mais importante eles puderam construir com as próprias mãos em honra a Deus. De tal forma que Deus habitava ali mesmo. Era uma noção de um Deus geográfico. A começar pela ideia de que Deus era um Deus de um povo, o Deus de Israel, então não é o Deus dos outros povos. É o Deus do meu povo. E esse Deus, que é o Deus do meu povo, ele habita naquele lugar, naquela construção. E dentro daquele complexo, num lugar específico, chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, né? E proferir então o nome desse Deus, que também era proibido, não se podia dizer o nome de Deus, daí que vem um dos mandamentos, né? Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Então só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá no Santo dos Santos, que era um lugar reservado no templo de Jerusalém, e citava o nome de Deus. Tá certo? Então, olha, só para vocês entenderem um pouquinho, uma amostra dos pudores religiosos. Né? E existia todo um legalismo ali dentro da religião judaica, a gente já conversou sobre isso em outros momentos, que não bastava você também acreditar e frequentar o templo e prestar o seu sacrifício a Deus. E esse sacrifício era literal, você tinha que levar lá um animal para ser morto. Certo? As famílias ricas levavam animais de grande porte, as pequenas animais de pequeno porte, não importa. O sacerdote naquele tempo era uma espécie de açougueiro. Ele passava o dia inteiro matando bicho em honra a Deus, porque eles acreditavam que Deus se saciava com o sangue derramado. Os samaritanos evoluíram nessa percepção das coisas e falaram, não, Deus está esquisito. Né? Eu acho que Deus deve ser algo mais natural, mais tranquilo, mais suave, né? E aí eles começaram a adorar Deus na montanha. E aí criou-se uma rixa entre judeus e samaritanos, de tal forma que os samaritanos para os judeus era a pior espécie de gente que você pudesse imaginar. De tal forma que a tradição judaica dizia, se você cruzar com um samaritano, você sai do caminho, você passa por todo lado da rua, para você não se contaminar, porque eles são um povo contaminado. Né? É que nessas rixas religiosas que existem até hoje, não mudou muita coisa não. Só que Jesus, aí que entra Jesus na história. E ele quer a nossa referência, ele quer o nosso paradigma. Se nós acreditamos em Jesus e somos seus seguidores, a nossa referência tem que ser ele. Né? Então, como que Jesus ele lida com essa rixa religiosa? Né? Esse texto mostra isso. Primeiro, é evidente no Evangelho que Jesus tem uma simpatia pelos samaritanos. Não é só essa passagem. Tá? Em outros momentos do Evangelho, Jesus coloca o samaritano como um protagonista positivo, o que já causa desconforto, inclusive, nos seus próprios discípulos, que eram todos eles judeus. É famosa a parábola do quê? Do bom samaritano, aonde Jesus, bem resumidamente, conta uma história para os seus discípulos, aonde um homem descia de Jerusalém para Jericó,
Ou seja, se ele descer de Jerusalém, ele era alguém, um judeu, não é? Que estava ali em Jerusalém, fazendo o seu culto a Deus, os seus sacrifícios, enfim. Um judeu piedoso, descendo de Jerusalém para Jericó, ele cai na mão de assaltantes, que deixa ele quase morto, espancado lá. Aí passa por ele um sacerdote, ou seja, aquele que passou o dia inteiro na casa de Deus, fazendo coisas para Deus, e provavelmente achando que já estava tudo certo, eu já fiz o meu papel, não é? Tem gente que pensa que é assim, né? Vai na missa e já fala, ufa, já fiz o meu papel com Deus. Medo e engano. Isso aqui não é o fim de nada, é só o começo. Essa é a questão, né? Mas na cabeça de muito religioso já é o fim. Já cumpri o meu preceito com Deus, estou em paz. E aí ele está descendo lá, o sacerdote, ele vê o homem caído lá, espancado, quase morto, e desvia o caminho. Desce um levita, que é um ajudante do sacerdote, era uma espécie de coroinha daquele tempo. Ele olha o homem caído e desvia também. E aí passa o samaritano. Olha o homem caído, põe o homem no cavalo, leva o homem numa como é o nome disso? Hospedaria, pensão, faz ali os primeiros socorros, não é? Depois deixa uma diária paga e deixa um dinheiro e fala, olha, se tiver algum gasto a mais, depois eu passo aqui e acerto. E aí Jesus diz assim, quem desses aí foi o mais próximo do homem caído? E aí os discípulos são obrigados a dizer, com muita contragosto, o samaritano. Aí Jesus fala, pois é, vá você e faça o mesmo. E aqui Jesus mostra que quando se trata de ser humano e de dor humana, não existe nenhuma bandeira que deveria nos dividir. Não importa se você é petista, bolsonarista, não importa. Se trata de ser humano, católico, evangélico, espírita, não importa. É ser humano e a gente tem que fazer alguma coisa. Então veja, Jesus ele usa o exemplo do samaritano porque é exatamente o exemplo da pessoa mais odiada pelo judeu. Ele fala, ele que teve compaixão com o seu semelhante, foi o mais próximo dele. E não lá o sacerdote, que já achava que estava em paz com Deus, porque já fez lá o ritual dele, a mandinga dele lá, né? E aí já está tudo certo. Então Jesus tem essa outra visão com os samaritanos. E é interessante, porque no Evangelho de João, quando começam a acusar Jesus, os religiosos começam a apontar Jesus, tem um momento aí que os fariseus dão um apelido para Jesus, de samaritano. Por que será isso? Qual é, digamos assim, de onde vem essa simpatia que Jesus tem com os samaritanos? A começar pelo fato de que os samaritanos, primeiro que os samaritanos são excluídos, e Jesus já tem uma simpatia natural pelos excluídos, não é? Já começa por aí. E em segundo lugar, porque a causa da exclusão dos samaritanos é a mesma causa da exclusão que os religiosos fazem com Jesus. Por que os religiosos começam a apontar Jesus? Porque Jesus não cumpre, não é isso? Fala no Evangelho. Jesus não cumpre e não segue as tradições judaicas. E em especial, a concepção que Jesus tem acerca de templos. Isso é a chave da questão. Jesus é um judeu. Não é um samaritano. Mas é um judeu que tem uma visão semelhante, não é igual, mas semelhante com os samaritanos, ao dizer que, de fato, Deus não habita lá no templo de Jerusalém. E nem nas sinagogas. Jesus tem essa visão de que Deus é Espírito. E por ser Espírito, não é? Ele não está preso entre quatro paredes. Isso para nós hoje é tranquilo de falar, né? Hoje a gente se acostumou com isso, porque nós já temos aí 2000 anos, não é? Mais ou menos, porque o cristianismo ainda continua com essa coisa de templo, espaço sagrado, santuário, basílica, etc. Mas, a par e passo disso, nós também aprendemos que Deus está dentro de nós, sim ou não? O que é uma espécie de uma esquizofrenia. Porque se Deus está dentro de nós, por que Ele também está lá no templo? Não é?
Mas quer dizer, o cristianismo, ele, ao mesmo tempo que ele ensinou mais ou menos, o que Jesus diz, ele manteve tradições do judaísmo e do paganismo, que é essa ideia de templo, lugar sagrado, culto sagrado, objetos sagrados. Né? E Jesus, ele quebra com isso. E esse diálogo que ele tem com essa samaritana mostra bem isso. Então, mais ou menos é assim que aconteceu. Jesus e seus discípulos foram para uma cidade chamada Sicar, está na Samaria. Os discípulos foram buscar comida, deixou Jesus sozinho lá. Aí, a 6ª hora, diz o texto, né? Mais ou menos em torno da 6ª hora, isso aí seria o equivalente ao meio-dia, 1h da tarde. Jesus vai até o poço, aonde, segundo a tradição, né, Jacó teria cavado aquele poço ali, naquela região. Jacó é um personagem lá do Antigo Testamento. E era um poço tido como sagrado também. Né? E Jesus vai lá pegar água nesse poço. Só que ao que ele chega lá, ele vê que tem uma mulher lá pegando água. Já é um detalhe que não pode passar despercebido. Por quê? No tempo de Jesus, as mulheres não podiam se apresentar sozinhas numa praça pública. E os poços, assim como os banheiros, eram em lugares públicos. Então uma mulher sozinha, ao meio-dia, quer dizer, no meio do dia, uma mulher sozinha tirar água do poço, não é uma cena comum. Nada comum. Porque as mulheres, elas iam em grupo. Olha que interessante isso, é uma tradição. Então as mulheres, elas acordavam cedo, elas iam em grupo, elas reuniam as amigas, as vizinhas, elas iam em grupo, não é? Ou acompanhada do marido, ou acompanhada do filho mais velho, nunca sozinha, para poder ir lá tirar a água do poço, ou se lavar nos banheiros públicos. Essa mulher está sozinha. Então já é um indicativo de que ela não é uma mulher comum, ou não é uma mulher de hábitos comuns. Se ela está indo lá sozinha, significa que ela tinha vergonha de aparecer junto com as outras. E aí, isso dá muito pano para a manga, do porquê disso. Mas há mais ou menos aí um consenso entre os estudiosos que se trata de uma prostituta. Por isso que ela está lá, ela não foi de manhã pegar. Ela foi numa hora que já não tem ninguém ali. Para ninguém ver ela lá. Né? E ela está lá sozinha. Aí chega Jesus para conversar com essa mulher. Então isso aqui já é uma quebra de paradigmas. Primeiro porque um judeu homem não conversa com uma mulher samaritana, a começo de conversa. Depois, um judeu homem não conversa com uma mulher samaritana sozinho, num lugar tido como sagrado. Era o poço de Jacó. Então vai percebendo aqui as quebras de paradigma. Né? É um texto muito interessante para ser escrito no século I. E aí Jesus está ali com essa mulher, ele pede para essa mulher dar um pouco de água para ele. Tirar água para ele também. Aí eles começam um diálogo sobre água. Um papo meio esquisito, né? Meio confuso. Ele pede água para ela, aí ela fala, mas você não tem nem balde, como é que... Na primeira ela fala assim, peraí, você é um homem judeu, está pedindo água para mim? Sou uma mulher samaritana? Tem uma coisa errada, né? Aí Jesus fala, olha, se você soubesse quem eu sou, era você que pedia água para mim. Né? Aí eles começam um diálogo ali muito esquisito. Aí fala, mas você não tem nem balde, como é que você vai levar água daqui? Ele fala, não, essa água que você está pegando é uma água que você pega hoje, mata a sua sede hoje, amanhã você vai ter que vir de novo pegar, porque sede é uma coisa que você tem todo dia, assim como a fome, não é? E aí Jesus fala, eu quero te dar uma outra água. É uma água que quando você bebe ela, você sacia a sua sede eternamente. Aí ela sabe que o papo não é sobre água, é sobre uma outra coisa. Jesus aqui está falando de uma sede que não é uma sede física. O papo começa com a sede física, copo com água. Mas Jesus aprofunda. E ele, é como se ele dissesse assim, existe uma sede do ser humano que não é só de água. Assim como ele fala no Evangelho que existe uma fome no ser humano que não é só de pão. O que é isso que ele está falando? É fome, é sede de sentido, de existência. Porque a água mata a sede na hora. Tá? Você come lá um pão, você sacia a sua fome na hora. Mas se você vive só em função disso, do pão que alimenta o corpo e da água que mata a sede do corpo,
você não necessariamente está também matando a fome e a sede de existência, de sentido de existência. Isso a gente vê claramente. Quantas pessoas nós conhecemos que não falta o pão para ela? Graças a Deus. Não falta água para ela? Graças a Deus. Mas, existencialmente falando, é vazia de sentido. Por isso que não raras vezes a gente vê gente muito rica, tem muito poder, mas que acaba, o quê? Entrando em situações de depressão profunda, às vezes tirando a própria vida, às vezes não sabendo o que fazer com o que tem e gastando tudo assim, né? Rapidamente. O que é isso? É gente que não saciou a sua sede, a sua fome existencial de sentido de vida. Então o papo que Jesus está dando com essa mulher aqui é sobre sentido de vida, sentido de existência. E aí ele fala: eu posso te dar uma água que vai matar a sua sede de sentido de vida e de existência. Se você tomar dela uma vez, você nunca mais vai faltar sentido para a sua vida. Você vai preencher a sua vida de sentido. Em outras palavras, eu vou te dar um sentido para você viver. E ela fala: eu quero dessa água, sim. Me dê dessa água. Ele fala: tá bom, então vai chamar teu marido. Ele vai no ponto da questão dessa mulher. Ou seja, eu vou te mostrar, talvez, porque a sua vida não tenha muito sentido. Onde é que está o seu calcanhar de Aquiles na existência? Então ele fala: vou te dar água, mas vai chamar seu marido. Ela fala: senhor, eu não tenho marido. É aí que está. O ponto, talvez, central da falta de existência dessa mulher era exatamente esse. A questão da carência afetiva. Aí Jesus diz assim: realmente você não tem marido. E esse que mora com você não é teu marido. E nem os outros tantos que você já teve. Aí ela fala: olha, eu estou vendo que o senhor é um profeta. Né? Como é que você sabe disso? Como é que você adivinhou o meu buraco da existência? E que eu tento preencher com tudo isso. Né? Aí Jesus já toca, já vai no centro da questão. E aí ela percebeu que Jesus pegou alguma coisa de dentro dela ali, né? Ela aproveita, deixa e faz a grande pergunta, a pergunta trunfo, né? Ela fala: senhor, já que você é um profeta, já que você está me dando aqui esse sentido de existência, então me tira uma dúvida, que também tem a ver com as minhas dúvidas e as minhas questões existenciais. Afinal de contas, quem está certo? Os judeus ou os samaritanos? Porque os judeus dizem, o seu povo diz, que nós devemos adorar a Deus na Judéia e em Jerusalém no templo. Mas o meu povo diz que nós devemos adorar a Deus no monte. Quem está certo? Aí Jesus fala: nem lá, nem cá. Nem em Jerusalém e nem na montanha. Aí Jesus diz assim para ela: porque Deus é Espírito, e Deus procura aqueles que o adorem em Espírito. E adorar a Deus em Espírito não é buscar Deus aqui ou acolá. O Espírito está aqui ou acolá. O Espírito é algo físico? É algo que eu posso pegar, tocar, ir lá para ver? Não. O Espírito, igualmente ao papo que ele está tendo com a mulher, o Espírito tem a ver com o sentido de existência, com algo que está para além da fisicalidade, para além da fome física, para além da sede física, para além da carência emocional, sexual. Espírito é algo que tem a ver com a transcendência, com algo que está para além de qualquer possibilidade de materialidade. Então ele fala: então não tem razão nem os judeus e nem o teu povo, porque vocês estão melhorzinho um pouco, mas não ainda, porque vocês tiraram de lá e botaram em outro lugar. Entendeu? Não resolveu muitas coisas. Então Jesus fala: Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. E o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Não é buscar Deus fora, em algum lugar, mas é buscar Deus dentro. Por isso que Jesus, reiteradamente no Evangelho, vai dizer: o reino de Deus não vem por aparência externa,
E nem pode se dizer acerca dele, ei-no ali ou ei-no acolá, pois o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino de Deus que está dentro de mim tem a ver com o sentido de existência. Quando eu acesso, quando eu encontro esse reino de Deus dentro de mim, aí o que acontece fora de mim é consequência. Agora, enquanto eu estou querendo buscar Deus fora de mim, vai ser uma busca contínua, eu nunca vou me dar por satisfeito. Eu vou hoje aqui no Povo do Caminho, eu vou amanhã ali na Macumba, eu vou depois de amanhã lá na igreja evangélica, eu vou depois de amanhã lá na igreja católica, e assim eu vou, e isso vai acabar frustrado. O máximo que você vai ter é um padre mais legal aqui, um outro mais chato ali, um discurso mais progressista por lá, um mais conservador aqui. Mas ao fim e ao cabo, tudo a mesma coisa. O quê? Nada. Isso aqui é nada. Se a gente não entender que Deus está aqui dentro. Está aqui também. E por isso, eu preciso buscar adorá-lo no Espírito e em verdade. Eu posso passar a minha vida inteira achando que eu estou indo lá no monte. Tem gente que faz isso. Tem algumas igrejas que levam o povo lá no monte para orar. É o povo samaritano do século XXI. Nós vamos lá no monte, na vigília, vai com Deus. Não, nós vamos fazer uma peregrinação lá para o santuário, porque lá é a coisa, lá tem milagre. Cuidado, para não se frustrar. Cuidado com essas crenças. Jesus está dizendo para essa mulher, não busca fora de você, mulher, porque só dentro de você existe. Espírito é uma coisa que não tem a ver com físico. E verdade é uma coisa que tem a ver com coerência. Não é isso? Então o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É na sua própria vida. Naquilo que é verdade para você. Naquilo que é verdadeiro para você. É sendo quem você é. E fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E basicamente é uma coisa só. Amar a Deus e amar o seu semelhante. É o que Jesus ensinou. Então esse diálogo com essa mulher, além de ser uma quebra de paradigmas, e mostrando que aqui Jesus coloca a mulher em pé de igualdade, porque ele está conversando com ela sobre assuntos que também não era assunto que podia conversar com mulher. Imagina que você ia ter um papo sobre sentido de existência com mulher. Isso aí é coisa para filósofo, para pensador. Imagine que você ia ter um papo sobre onde Deus tem que ser adorado com mulher. Isso aí é coisa para doutor da lei, para fariseu. Mulher tinha que ficar em casa, servindo e cuidando do marido e dos filhos. E aí Jesus coloca a mulher no centro de uma praça pública, ao meio-dia, e batendo um papo com ela, como que está querendo, você é igual a mim. E por isso que Jesus tem mulheres no seu grupo. Jesus não é um rabino que só tem homens, como a maioria, para não dizer todos, tinham. Ele também aceita mulheres no seu grupo, porque Jesus mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Nem de culturas, nem de etnias, nem de sexualidade, nem de gênero, nem de nada. Por isso que ele está com uma mulher samaritana num lugar dito santo, tendo um papo com ela sobre o sentido de existência e adoração a Deus. E aí a continuidade desse texto nós não lemos, mas o resultado disso é que essa mulher se torna a primeira missionária na Samaria. E aí diz que a partir dela outros samaritanos começaram a acreditar em Jesus. Porque ele vai no âmago da questão. Não é lugar, é espírito e é verdade. Então a gente tem que se perguntar isso também. Será que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? Em primeiro lugar. Depois o que vem é consequência. Se eu adoro a Deus em espírito e em verdade, em primeiro lugar, o que vem é consequência. Se a gente tem um lugar legal, por mais simples que seja, para se reunir, para celebrar a Eucaristia, para refletir, que bom. Amém. Se um dia a gente não tiver mais, nós vamos continuar adorando a Deus em espírito e em verdade na nossa vida, fazendo do nosso pão partilhado a nossa Eucaristia. Ninguém depende disso aqui, nem o padre. Por quê? Porque eu não sou padre só aqui. Isso aqui representa uma porcentagem mínima da minha semana. É 1 hora da minha semana que eu tiro para refletir, e faço com muito prazer e com muita alegria. Agora, não é esse o X da questão. Tudo isso é dispensável. Tudo isso é dispensável. O que não é dispensável?
É eu viver coerentemente aquilo que Deus quer que eu viva. Aí isso não tem a culpa. Aí eu vou encontrar sentido de vida na minha existência. Aí pode me faltar o pão, Luiz. Pode me faltar a água, muitas vezes. Pode me faltar o dinheiro, muitas vezes. Mas sentido de vida para mim não vai faltar. E é exatamente esse sentido de vida que vai fazer eu buscar o meu pão e a minha água e tudo mais que precisar. Mas eu não sou refém disso aí. Tem gente que é refém disso. Tem gente que, se perder o emprego, põe um tiro na boca. Tem gente que, se quebrar a empresa, dá um tiro na cabeça. Tem gente que, se não trocar o carro todo ano, entra em depressão. Tem gente que não tem sentido de existência. Uma vez eu atendi um cara, faz um tempinho já, por conta da Covid, a empresa quebrou. Um filho pequeno, não é? Mulher, tudo. E ele disse: a minha vontade é pegar o meu carro a 200 km por hora e dar num poste. Eu disse para ele, né? Quer dizer, o sentido da sua vida estava numa empresa. Você não está olhando os seus filhos que estão lá em casa, a sua mulher, o sofrimento que você vai deixar com ele. Por que você não aceita diminuir o padrão de vida que você tem? Arrumar um empreguinho, todo mundo, e continuar com a sua família. Entendeu? Matou a sede de água, matou. O pão matou, muito bem matada, mas a sede de existência não. É disso que se trata. Se a gente não mata a nossa sede existencial, a gente passa a vida inteira tentando preencher o buraco que existe em nós com coisas. E está cheio de gente aí fora fazendo isso. E eu vou dizer, para encerrar, o buraco existencial que todo ser humano tem, isso não sou eu que estou dizendo, não. Os grandes pensadores, filósofos, Freud, Jung, Companhia Limitada já diziam isso. O ser humano tem um buraco existencial, que é vazio de sentido. Os outros animais não têm isso. Eles já nascem, crescem e morrem, sabendo exatamente o que eles têm que fazer e faz muito bem, obrigado. Eles são robozinhos programados pela natureza. Nós não. Nós, por sermos seres livres, nós precisamos encontrar um sentido para a nossa existência. E na falta de encontrar um sentido para a nossa existência, um sentido verdadeiro, a gente vai preenchendo de pseudo-sentidos. Coisas, poder, dinheiro, riqueza ou pessoas. Eu coloco um, aí depois eu coloco o outro, aí depois eu coloco o outro, e aí eu vou concluindo que nada disso preenche o meu vazio. Porque o que Jesus está dizendo para essa mulher é algo muito simples. E aqui eu encerro. O único que pode preencher o nosso vazio existencial é Deus. Porque foi Ele que nos fez. E isso é uma frase de Santo Tomás de Aquino, salvo engano. Não sei se é dele ou do Agostinho, mas ele diz assim, é do Tomás de Aquino, assim: Senhor, criaste-nos para vós, e o nosso coração só tem sossego quando descansar em vós. É isso. Só Deus preenche o buraco que existe no nosso ser. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai sempre achar que o outro tem a obrigação de preencher. Pobre do outro. Tem gente que acha que é obrigação da mulher preencher o vazio existencial. Pobre da mulher. Tem mulher que acha que é obrigação do marido preencher o vazio existencial. Pobre do marido. Filho também não preenche vazio existencial de ninguém. Filho depois vai embora, vai caminhar com as suas próprias pernas e você vai ficar lá. Deus preenche o nosso vazio existencial. Nunca substitua Deus por nada. Isso é idolatria. Amém? Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai e Mãe todo amoroso. Cujo amor recebeu o posto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a
pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus, e no reino de agora e do que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos com a paz de Cristo. A paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Felizes os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
fechar os nossos olhos e orar mais uma vez ao Pai. Senhor, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento simples, singelo, de espiritualidade, mas de profunda reflexão, que possamos sair daqui hoje um pouco mais saciados dessa sede existencial que todos nós temos, e que no fundo é sede de Ti. Que possamos ter, através de Jesus, tudo o que precisamos para saciar a sede de existência, de sentido de vida. Que o nosso sentido de vida não se encerre apenas em nós, mas possa ter também o nosso semelhante no nosso campo de visão e no campo de atuação também. E hoje, em especial, pedimos por todas as mulheres desse país e do mundo, que elas possam ser respeitadas, amadas, na sua dignidade, preservadas. Que nós possamos construir um mundo onde cada vez mais o feminino possa ser o centro de tudo. Uma vez que nós vimos já que o masculino muitas vezes é sinônimo de poder e de destruição. Que possamos lutar por isso. Para um mundo, especialmente um país, com o amor maternal dentro de cada um de nós. As mulheres que são o útero da vida, que geram a vida, que nós possamos também, dentro de nós, ser esse receptáculo para a vida e para o amor ao próximo. Amém. Muito bem. Só um recadinho, tá, gente? Semana que vem o padre vai fazer uma pequena viagem no fim de semana, então eu não estarei aqui. E aí então a gente fica no final de semana que vem, tá certo? De celebração, tá? E a gente retoma então no próximo. Tudo bem? Sem problemas? O padre vai se dar essa folguinha. Tá certo? Só o fim de semana que vem, tá bom? E agradecer também pelas contribuições. Dia 10 agora a gente paga o nosso aluguel. E se alguém ainda não contribuiu, por favor, que puder, tá? Dentro da limitação de cada um, já ajuda a gente aqui a pagar as nossas contas. Não são muitas, mas elas existem. Tá certo? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.